Setembro é mês de doação de órgãos e por isso a nossa entrevista especial de hoje trata desse tema, com a coordenadora de captação de órgãos e tecidos da Central de Transplantes da Secretaria Estadual de Saúde, Leila Faria. Olá, muito obrigada pela sua presença. Obrigada, Camila, pela oportunidade, obrigada pela TV, ter nos dado essa oportunidade de falar de um tema tão importante que é a questão da doação e no mês da doação, o mês de setembro. Para começar, queria que você fizesse um panorama de como que é a doação de órgãos aqui no estado de Goiás. Nós temos números satisfatórios de doação e também de transplantes desses órgãos? Camila, atualmente, em relação à doação, nós tivemos uma melhora considerável em relação aos outros anos, principalmente ao ano passado. Esse ano nós tivemos, só para você ter uma ideia, a questão de número de morte encefálica, nós tivemos 242 notificações de morte encefálica. Dessas 242, 187 casos eram viáveis para doação de órgãos. E desses, só 40 famílias foram doadoras, só 40 casos, nós conseguimos fazer a captação de órgãos e tecidos. Então, em relação aos números de notificações, o número de doação hoje ele é muito baixo em Goiás, É claro, tem vários motivos para isso, da não doação, tem muitas situações em relação às famílias que não doam, a família que eu não disse, isso em vida, o doador, as pessoas não falam sobre a questão da doação em vida e isso gera dúvida no momento da entrevista familiar. E além de outras causas, que normalmente as pessoas, as famílias colocam situações e acabam não doando. Então, em relação à doação é muito baixo, Agora, a transplantes, nós tivemos uma melhora considerável em relação ao ano passado. Esse ano nós fizemos mais de 700 transplantes, considerando córnea e rim. Então nós crescemos muito em relação a transplantes, mas doação ainda tem arrastado. Em relação à doação, e principalmente com a questão das famílias, quando um ente querido morre, um parente, existe um preconceito ainda com a doação de órgãos? As pessoas ainda levam em conta muitas questões religiosas, o porquê das pessoas decidirem não doar esses órgãos? Olha, preconceito a gente não identifica muito, mas em relação a mito, medo, é bem possível identificar quando se faz a entrevista, Tanto é que um dos maiores motivos da não doação é, primeiro, o doador não disse em vida que era doador, então as famílias sentem medo, de doar porque nunca ouviu falar disso em casa ou que a pessoa nunca falou. Um outro medo é a questão da violação do corpo, E é um mito, Violar o corpo, não enterrar com lesão, E outra questão é a questão religiosa também. A gente percebe muito isso nas entrevistas familiares. Então, são as três situações que mais não torna viável a doação. Então, é importante que a pessoa, em vida ainda, deixe registrado que quer doar, ou pelo menos fale para a família que caso ela venha a morrer e possa doar, que esses órgãos sejam doados. Exatamente, é isso que tem que acontecer, A única forma que tem de ser um doador hoje é você comunicando à família. Não precisa registrar em documento, identidade, carteira de habilitação, não tem nada disso. Essa legislação já caiu por terra e não existe mais isso. Então a gente tem que comunicar à família, comunicar seus entes queridos, as pessoas que estão do seu lado, de que você é um doador de órgãos e tecidos. Mas não é em todos os casos de morte que a doação pode ser feita, não é? Sim, é caso de morte encefálica, Você vai doar órgãos e tecidos. Quando eu falo tecido, é a córnea, E a morte encefálica, ela é diagnosticada, existe todo um procedimento médico que é realizado, existe um protocolo que deve ser seguido, existe uma legislação federal, legislação do Conselho Federal de Medicina que traz esse protocolo passo a passo e que os profissionais devem seguir, Normalmente, esse protocolo deve ser seguido realizando 2 exames clínicos por um médico clínico ou intensivista e por um médico neurologista e depois um exame complementar que ele faz, que é uma arteriografia, um Doppler transcraniano ou então um eletroencefalograma. E quantos órgãos, por exemplo, uma pessoa pode doar? Quantas vidas essa doação pode auxiliar no futuro? Normalmente, no mínimo 8 pessoas. No mínimo 8, são 2 córneas, o coração, os pulmões, os 2 rins, fígado, pâncreas, os rins, Então, no mínimo, normalmente, quando acontece a doação de múltiplos órgãos, no mínimo 8 pessoas saem da fila. Então, um doador pode doar para 8 pessoas, no mínimo.
Bom, isso eu não contei, pele e ossos, né? Que também podem ser doados. Em relação à campanha de conscientização, agora é o mês da doação de órgãos, né? O que vocês estão pensando para o setembro verde, né? Que é o mês da doação? Então, a Central de Transplantes está realizando uma série de atividades em loco, com hospitais, com escolas, e também nós teremos 2 atividades importantes. Uma delas é uma homenagem às famílias, que vai acontecer no dia 21 deste mês, no período matutino, no Centro de Reabilitação Henrique Santilo, no CRER. E estão todos convidados. E a outra atividade será no dia 27 de setembro, no Parque Flamboyant, turno vespertino, por volta das 17 horas, expandindo para a noite, em que nós faremos uma exposição fotográfica e vamos convidar as pessoas para falar sobre esse assunto. Bom, queria que você deixasse também algum contato, se as pessoas quiserem se informar sobre doação de órgãos, quiserem ler mais sobre isso, ou ter acesso a algum dado, onde que as pessoas podem acessar? Então, vocês podem entrar no site, né, da Secretaria Estadual de Saúde, é www.go.gov.br www.saude.gov.br e vocês podem pesquisar no link de pesquisa Setembro Verde, que vocês encontrarão o cronograma das nossas atividades. Tá certo, queria agradecer muito a sua presença, Leila, muito obrigada pelos esclarecimentos e a gente com certeza vai continuar falando disso. Tá certo, muito obrigada a vocês pela oportunidade e eu, assim, com imensa alegria, né, que a gente fala desse assunto, porque Central de Transplantes melhorou muito em relação a transplantes, mas nós precisamos de mais doadores. Nós temos um número de notificação de morte encefálica importante e é possível acabar com a nossa fila de espera, que hoje é um número considerável de pessoas aguardando por um órgão, com esse número de notificações que nós temos. Tá certo, muito obrigada. Obrigada Boa noite. a você. Boa noite.